tarefa escolar que é difícil de fazer eles fazerem. Por que é tão difícil, meu Deus? Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo bom? A gente tem vários desafios, né? Mas a tarefa é uma das coisas que os pais se queixam bastante. Sim. Tanto para os pequenos quanto para os maiores. Quando eles são muito pequenininhos, a gente precisa ajudar realmente. Claro. Mas depois que começa o primeiro ano, o segundo ano, a gente já precisa começar a soltar a tarefa para eles fazerem sozinhos. Mas é simplesmente, tipo, acreditar que vai fazer e pronto, tem que ficar em cima um pouquinho. Não, eu acho que a gente precisa confiar. O maior problema que é mais ou menos assim, ó, Dani. Pensa que nós vamos dirigir um carro. Então tem o motorista e o caroneiro. Quem tá fazendo a tarefa, a gestão do como vai ser essa tarefa, é o motorista, é onde você vai pro caminho, você presta atenção, onde você tem que ir, onde você tem que virar. O caroneiro não, o caroneiro às vezes tá só passeando, ele nem se atenta ao que tá acontecendo. E normalmente o que acontece nessa questão da tarefa é que os pais assumem a gestão e a responsabilidade da tarefa. Só que essa é uma responsabilidade da criança ou do adolescente. Tá. Ou seja, a gente tem que dar o volante para eles conduzirem, porque a responsabilidade é deles. Tá, mas com quantos anos eu já posso dar essa autonomia da tarefa para eles? Depende muito da criança, mas geralmente lá pelo primeiro, segundo ano do ensino fundamental já tem que começar a ir soltando. Tá? E permitindo que a criança faça. Então, assim, eu diria que você precisa confiar, a gente precisa ter paciência, porque eles têm o tempinho deles para fazer, o jeitão deles lá, e que são crianças, às vezes esquece e tal, mas a gente precisa confiar. Quando a gente confia e a gente solta para que a criança vá assumindo isso, eles vão se empoderando, vamos dizer assim, e vai virando natural, vai virando um hábito para a criança fazer a tarefa sozinha. Tá. E às vezes pode acontecer de esquecer? Pode. Mas assim, trata com naturalidade. E aí deixa ele assumir a responsabilidade, né? Chegou lá na escola, esqueceu de fazer, vai ter que se justificar para a professora, explicar o que aconteceu. Tá, então eu nem chego em casa e pergunto, você fez a tarefa? Nem isso não é legal fazer? Eu diria assim, faça um combinado com a criança. Por exemplo, você tá tendo problemas com seu filho, né? Porque tá uma confusão na hora de fazer a tarefa, né? Sim. O que você pode fazer é chegar e combinar. Olha, filho, eu percebi que eu tô exagerando, eu tô tomando uma responsabilidade que é sua, que você tem competência para fazer, eu acredito que você pode, que você consegue. Se a escola manda, é porque você consegue, tem idade para isso. Legal. Já. Né? Então eu não quero mais te perturbar com esse assunto, tá? Não quero mais te aborrecer. Então vamos combinar como é que a gente pode fazer isso, né? Eu quero que você faça a partir de agora, e quando você precisar da minha ajuda, eu tô aqui. E daí realmente estar disponível quando a criança precisa da ajuda. E quando a criança é completamente dependente disso, só faz quando o pai e a mãe estão por perto, sempre quer ter eles ao lado na hora de fazer essa tarefa. Como que a gente torna ele mais independente? Esse mesmo caso serviria para essa criança que está muito dependente? Sim, serve para essa criança. O que acontece é que as crianças, elas têm perfis diferentes. Sim. É como os pais falam, né? Eu tenho 2, 3 filhos, um é diferente do outro. Então elas têm um jeitão de ser, né, muito característico. Então tem crianças que às vezes vão precisar mais da conexão. Então às vezes é uma criança que ela gosta que o pai e a mãe estejam junto, mas não porque ela não sabe fazer, mas é porque ela gosta de ter alguém perto. É o momento dela de ter também os pais junto, que acaba sendo tão mais difícil hoje em dia. Tem criança que já às vezes ela prefere, é uma criança mais exploradora. Então ela não vai ser aquela criança que vai fazer a tarefa de um jeito muito tradicional. Ela às vezes vai ser aquele filho que gosta de ouvir música enquanto faz a tarefa, ou ele vai fazer um pouco de uma, um pouco de outra, porque senão ele enjoa, ele fica entediado de ficar lá fazendo a mesma coisa. Sim. Tem criança que já gosta da rotina, é uma criança mais sistemática. Ela chega no colégio e já quer fazer. Tem o mesmo lugar para fazer, já se arruma, já faz. Então tem um perfil mais assim. E tem crianças que às vezes só precisam ser elogiadas, precisam de um reconhecimento dos pais, de que ela está fazendo, de que tá bacana aquilo, né? Que os pais se interessem por aquele momento. E assim, os pais precisam ir experimentando essas coisas para ver o que funciona com o seu filho. Porque aí nesse momento você vai descobrir se é só uma carênciazinha emocional da criança, ou se realmente ela está tendo dificuldade, ela precisa da sua ajuda. Ou ele tá inseguro, tá com medo de fazer errado, às vezes até sabe fazer, mas tem uma insegurança. Tá. E aí os pais precisam encorajar.
de que sim, você consegue. Nesse né? primeiro momento, porque o problema é o começar, né? Depois, quando engrena, a gente já entende qual que é o jeitinho e fica mais fácil. Mas esse primeiro momento, o que eu faço? Eu pergunto pra ele se ele fez ou eu pergunto pra professora, explico, a gente tá tentando agora e de repente você pode me contar se estiver faltando tarefa. Faço essa conexão com a professora ou faço com a criança? Faz com a criança. Com a criança. Num primeiro momento, eu diria isso. Senta com seu filho e conversa com ele. Digo, olha, filho, eu quero que agora... Eu não vou mais realmente ficar te perguntando, não vou ficar te falando. É a sua responsabilidade, você faz, eu acredito que você consegue. E aí deixa a coisa rolar por uns 15 dias, pelo menos. E aí depois volta para conversar com a criança novamente, para de repente aparar essas arestas e às vezes daí sim fazer um planejamento. Ok, filho, então isso deu certo, isso não deu certo, você lembrou, você não lembrou. Né? Permita que a criança também escolha. Às vezes ele vai querer fazer a tarefa à noite, quando chega da escola. Às vezes não, às vezes vai querer deixar para outro dia. Não, pegar uma criança... Então também não determinar um tempo certo para ficar fazendo tarefa. É melhor você permitir que a criança escolha isso. Encontra porque quando ela encontra o jeito dela, ela se responsabiliza. Quando ela decide, quando você envolve ela nessa decisão, ela se responsabiliza. E aí a gente trabalha com a questão da independência, da autonomia, que é o que a gente quer, né? Mas podemos cobrar notas, cobrar resultados? Eu acho que a nota é a responsabilidade deles. Aí vai depender muito do valor de cada família, né? Aí também acho que entra muito a escolha da escola. Os pais precisam escolher uma escola que tenha o perfil deles, que esteja de acordo com os valores dessa família, porque senão às vezes pode destoar. Às vezes eu acho que a escola puxa demais, dá muita tarefa. Mas espera aí, né? Quando você escolheu essa escola, você sabia que era assim? Sim. Né? Então, tem escolas que já são mais light nesse sentido, né? Então, a gente precisa escolher a escola parecida com o que a gente acredita e com o que a gente quer. Porque senão vai ter essas divergências. E aí, se os pais não acham importante aquela tarefa ou estudar para a prova, é muito provável que a criança também não vai ver importância naquilo. Né? Vai ficar muita motivação na mão da professora. E a gente precisa também ter essa motivação em casa. Sem a gente ficar tanto em cima. O problema fica muito grande porque os pais focam demais, às vezes, naquilo. Quando a gente começa a soltar, vai ficando mais leve. A criança vai assumindo a sua parte, a sua parcela de responsabilidade. Mas não vão achando, papais e mamães, que vocês não têm responsabilidade sobre isso também, tá? É pra não ficar em cima da criança, mas ficar de olho, mesmo que seja de longe, uma né? dica bem legal é assim, ó. Permitir que a criança faça e às vezes quando ela termina, acho que nesse momento é o mais importante. Quando ela termina e você se interessar pelo que ela fez. Legal. Né? Porque daí você dá aquele... E dá o seu parecer e tudo. Puxa, filho, me mostra o que você fez, o que você aprendeu? Nossa, você aprendeu isso e tal, né? Porque às vezes é uma forma da criança se conectar e dela se sentir importante, pertencente, porque ela viu que aquilo realmente tem importância para a família dela. Bacana. Obrigada pelas informações, tá? Que agradeço. Que bacana.